Glória a Deus, glória a Deus. Pode dar lugar aí, Luna. Começa aí. Amém. A paz do Senhor para todo mundo aqui da casa. Amém. Glória a A paz do Deus. Senhor para você aí da live que vai nos acompanhar. Queria dizer para vocês que essa obra é uma obra carente. Se vocês puderem estar ajudando a gente, acionando o sininho, se inscrevendo nesse canal, abençoa muito as nossas vidas também. Aleluia. Vou estar lendo aqui uma passagem que Deus colocou no coração do nosso pastor, que se conta no livro de Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. E Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, irmão. Espírito de Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te dar graça por essa oportunidade de podermos estar aqui mais um dia reunido, para podermos, Pai, aqui ser alimentado pela Tua Palavra, ter uma direção, Pai, pela Tua Palavra, que o Senhor possa nos trazer resposta de algo que nós colocamos diante do Teu altar, porque o Senhor fala através da Sua Palavra, tirando do Senhor dúvidas, respondendo, Senhor, perguntas. Meu Deus, manifestando o Seu poder, porque eu creio no poder da palavra. A Tua palavra tem poder para curar, libertar e salvar. E diante de uma promessa que está em Mateus capítulo 18, se eu não me engano, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estará no meio de nós. Eu creio que o Senhor está neste lugar. Eu creio que o Senhor está com os pessoal aí da live, porque o Deus de perto é o Deus de longe. Meu Deus, o Deus daqui é o Deus de lá. Meu Deus, e nós vamos ser agraciados pela Tua palavra. Prepare o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, tira toda a nossa dúvida. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Como andar com Deus é o tema de hoje, desse ensinamento tão maravilhoso, que na verdade é assim, irmão, se você for estudar sobre Enoque, não tem muita coisa sobre ele. Se você for estudar sobre Abraão, você vai ver a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, os patriarcas, né? Você vai ver a história de Jó. Só que Enoque, irmão, você não vai ver detalhado família, a origem, o que ele fazia, deixava de fazer. Mas uma coisa que desperta os leitores, os estudiosos da Bíblia, irmão, algumas coisas que é apresentado sobre Enoque, né? Como o irmão fez a leitura, no capítulo 5, versículo 24, que diz assim: ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Olha aí, irmão. Só que assim, na mente e na reflexão do pregador, do ensinador, vai muito mais além. Olha o final dia aqui. E Deus o levou. Aí eu faço reflexão, irmão, muitas das vezes trazendo para a nossa vida aquilo que nós era, muitas das vezes a droga que está nos levando, a cachaça que está nos levando, o adultério, a fumigação, o pecado está nos levando para a morte. Né? Só que aqui a gente vê que quem está levando Enoque é Deus. E é isso que nós temos que aprender nessa manhã. Quem está nos levando? Você está entendendo? Pode estar vindo uma palavra certa, uma palavra de orientação, porque Deus tem seus meios, irmão, de interagir na nossa caminhada. Só que a gente está tão cego
que está igual H no deserto. O lago está do lado, a água está do lado dela e ela não consegue chegar porque está preocupada com os problemas, com as dificuldades, as pessoas que desprezou ela em casa, como Sara, o próprio Abraão, né? E agora está vendo o filho à beira da morte. E fazer o que no deserto? Então, muitas das vezes, a pessoa se torna dentro de uma grande São Paulo sem saber o que fazer. Dentro de uma grande metrópole sem saber o que fazer. Tendo tudo ao seu amparo, tudo ao seu redor, mas só que os problemas travou a pessoa. Quando vai ver, tá dentro de uma Cracolândia. E quando vai ver, tá dentro daquela Cracolândia, um presídio, um hospital, vai ter inválido numa cadeira de roda, numa cama. Ou seja, se vê sem saída. Não é isso? Agora, isso que é mais importante. Quem é que está nos levando hoje? Quem são nossos amigos? Quem são as pessoas que estão do nosso lado? Porque, veja bem, irmão, acredito eu que essa época que Enoque vivia, irmão, eu não sei o tempo, porque a Bíblia não diz o tempo, mas, irmão, de um capítulo para o outro é só um número. Porque se nós formos ver aqui no capítulo 6, a Bíblia já vai relatar a maldade da raça humana. Ou seja, onde o próprio Deus do capítulo 6 vai dizer que desde a sua meninice o coração do homem já era má. E olha só, um capítulo antes já fala de Enoque que andava com Deus. Agora, creio eu, Enoque, nessa geração, andando com Deus, é a geração que nós estamos. É uma geração que não honra a Deus. É uma geração que esculacha o Filho de Deus. Tá? Pegam e se formam de uma imagem de Cristo, que Cristo é viado, né? Não sei se a palavra certa é essa, sei lá, que me desculpe aí, tá? O meu linguajar é um linguajar nordestino, então muitas das vezes a gente não mede palavra. Afeminado, né? Pronto. Se coloca ele como feminado, outros diz que ele era prostituto, outros diz que ele era bebarrão, outros diz que ele era mentiroso, outros diz que ele engana as pessoas, outros diz que ele nunca existiu, que isso é escrito do homem, né? E essa carinha vai perturbar. Melhor tirar ela daí. Fazia tempo que ela não via povo aí, né? Fazia tempo. Porque estão pegando os ovos. Aí eles escolheram outro canto. Então, veja bem, voltando aqui para cá. Nós temos que entender isso, nós estamos numa geração. Agora, você imagina se nós formos aqui para Gênesis capítulo 6, talvez essa geração era pior do que essa que nós estamos. Porque veio o juízo para eles, veio a sentença para eles. Foi aqui onde Deus agora tem um encontro com Noé, e Noé vai agora entender o plano de Deus para a salvação e vai fazer uma arca. Enquanto faz a arca, está pregando o juízo de Deus, mas ninguém dá crédito a ele. Só quem se salva, quem é ele, a esposa, os filhos e a nora. Se eu não me engano, 8 almas. Nós temos uma geração que está se pregando também a palavra, mas uma geração que cada vez mais está se afastando de Deus. Antigamente tinha pelo menos o temor, o respeito a esse nome, Jesus, Deus, Espírito Santo. Hoje em dia nem dentro da igreja não tem mais esse respeito. Hoje em dia roubam, furtam, entram, levam tudo, né? Não respeita mais líder, não respeita mais ninguém. Nós estamos vivendo numa época, irmão, de uma decadência espiritual. Só que aí agora nós olhamos para o texto e vemos nesse texto que Deus se agradou tanto deste homem que não deixou ele ficar numa terra dessa. Deus leva ele para si. É isso, irmão, que nós temos que desejar. É isso que nós temos que desejar, irmão. Esse mundo aqui, irmão,
é um mundo que não é o mundo de Deus. Então, onde eu tenho mais que investir é no reino de Deus, não neste mundo. Porque se eu invisto neste mundo, eu vou me apegar a este mundo. E aqui é passageiro. E lá não, é eternamente. Né, É. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Eu levei a minha esposa, eu acho que foi... Tá com 2 dias que eu levei ela no hospital, não é isso? Com 2 dias. Eu levei ela no hospital. Foi segunda, né? Foi segunda-feira, eu levei ela no hospital. Eu levei ela para o hospital. Ok, isso aqui que é interessante, ó. Tudo bem. Esperando, tal. Foi consultado. Chegou a hora dela entrar lá para dentro, a medicação. Certo? Uma certa mulher estava sentada perto do lado da minha esposa, desde o começo. Aí elas entram, aí vão para a medicação. Aí essa mulher do lado da minha esposa, ela estava vindo da academia. Estava com roupa de treinar e tudo, tá? Não fuma, não bebe, não usa droga, nada. E aí ela estava vindo da academia. E você acredita que ela estava naquele momento dando início de infarto? E ela não sabia. O enfermeiro que descobriu, chegou e me rompeu todinho. Não era gorda, treina, não bebe, não fuma, não usa droga. E estava dando começo de infarto ali. E ela ficou internada, não deixaram ela ir embora. Aí você olha para a mulher cheia de saúde. Vindo da academia, roupa de treino, não é gorda, não tem nenhum vício. E estava dando começo de infarto. Agora olha o livramento que Deus deu a ela, cara. Olha que porta de bênção que Deus deu para ela. Que ela vai ter começo de infarto aonde? No hospital. Onde tem um amparo para dar os primeiros socorros para ajudar. Então, irmão, nós não sabemos daqui a 1 minuto onde vai estar a nossa alma, a nossa vida. A não ser que a gente seja fiel a Deus. Nós sabemos se a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas também nós sabemos, se morrer em pecado, também nós vamos para o inferno. A gente sabe para onde vai. Isso é a verdade. Ah, Deus sabe para onde vou. Não, nós sabemos. Se nós é fiel a Deus, se nós anda com Deus, nós vamos para Deus. Se nós somos fiel a Deus, você faz coisa errada, nós vamos passar a eternidade sem Deus. Mas a moral da história, você está entendendo? Você está vendo uma mulher que se preparou o corpo todinho, saúde, aparentemente, mas ela não sabia o que tinha dentro dela. Começo de infarto, coração. O cara foi dar o remédio de pressão, eu estava lá, foi dar o remédio de pressão, dizendo, não vou dar remédio de pressão. Não vou dar injeção em você na veia. Você vai se internar. Porque aí já é problema no coração. Porque infarto, né? Coração, uma veia entupida, alguma coisa assim, né? Você tá entendendo, irmão? Então ninguém sabe o dia de amanhã. Se prepare, irmão. Só que é assim, ó. Vamos lá. Pouco se fala, eu vou ter que ler isso aqui. Pouco se fala sobre Enoque na Bíblia, mas sua vida deixa um testemunho poderoso. Ele não construiu uma arca como Noé, nem liderou uma nação como Moisés, mas viveu de uma forma tão agradável a Deus que foi levado sem ver a morte. Foi levado sem ver a morte. Irmão, quem é aqui que não tem medo de morrer? Acredito que todo mundo tem, né? Claro. Todo mundo tem medo de morrer. Agora veja bem, irmão. Foi lido uma passagem aqui que Deus evitou Enoque da morte. Levou sem morrer. Irmão, a morte dos... eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Eu tenho 26 anos na fé, Marcelo. Eu tenho 26 anos na fé. 26 anos.
Assim, eu nunca ouvi falar de uma morte de um santo, de um fiel a Deus, uma morte feia. Tragédia. Apesar que isso é normal, irmão. Olha como o próprio mestre da gente morreu. Olha como Paulo morreu, arrastado na praça, depois cortado a cabeça. Olha como Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Olha como Isaías, o profeta messiano, morreu, cerrado ao meio, vivo. Tem muitos casos. Não importa como vai morrer, importa é para onde vai. O apóstolo Paulo uma vez é apedrejado na praça de Efésio, se eu não me engano, praça de Efésio, ele é apedrejado, estava pregando o evangelho, e ali deram ele como morto. De tanta pedrada que deram nele. E os discípulos nada puderam fazer. Só que depois ele volta em si, todo quebrado, se alimpa, e ele olha para o discípulo e diz algo para o discípulo. Não importa a tribulação, importa irmos para o céu. Ele diz isso para o discípulo, fortalecendo o discípulo. Porque o discípulo naquela hora vê Paulo, irmão, daquele jeito, se entristece. Entre o medo de pregar o evangelho. Porque o próximo ia ser com eles. Se abrisse a boca para falar de Jesus. Por isso que Deus nem permitiu que ele morresse, né, pastor? Para encorajar o discípulo. Isso. Você está entendendo? Encorajar o discípulo. Irmão, por que tem pessoas que desistem da obra, desistem de ser líder, desistem daquilo que começou? Porque quando vem a luta, eles não suportam. Vem as dificuldades, abandona. Uma certa vez, Paulo e Silas foram para uma missão lá em Atos capítulo 13, que o Espírito Santo manda separar. Paulo e Silas, não, perdão. Paulo e Barnabé. Aí Barnabé leva o sobrinho dele, chamado Marcos. Está lá, Atos capítulo 13, essa história. Só que eles vão, mas quando Marcos vê que o negócio não é, ele pensava que era só oba-oba. Ah, vou me hospedar aqui no Hotel 5 Estrelas aqui, tá entendendo, na Avenida Paulista, para de noite te pregar lá na igreja tal. Ah, eu vou lá para a Amazonas, chega lá, tá entendendo? É só avião, só carro, só maravilha. Ah, então eu vou andar, então eu vou pregar o evangelho. Então eu vou fazer missão desse jeito. Só que quando o Marco vê o negócio se estreitando por lado dos missionários, os missionários sendo perseguidos, chicoteados, para não pregar o evangelho, o que Marco faz? Não vou continuar não, filho. Vou voltar. E Marcos deixa o seu tio e Paulo na mão. Ele volta. É tanto que depois lá na frente, quando eles voltam da missão e vão de novo, Barnabé queria levar Marcos e Paulo não aceitou mais, porque ele foi um covarde. Apesar que depois, lá na frente, ele amadureceu, aí Paulo disse, agora ele presta para o ministério, traz ele para perto de mim. Então é um processo na vida da gente, Alexandre. Não é diferente o processo que nós estamos passando aqui, ô Sadilson. Tem os altos e baixos. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, tem hora que a gente quer prosseguir, tem hora que a gente quer parar. Tá entendendo? Estamos nos altos e baixos. Agora é bom quando tem pessoas do nosso lado para nos encorajar, para nos dar força, para nos animar, né? Para nos animar. Por quê? Porque a obra não é fácil, assim como o casamento não é fácil. Manter uma família não é fácil. Você ir para o trabalho para dar fruto, render para o patrão, para poder ter o salário para lhe pagar, não é fácil. Nada na vida é fácil. Nada. Agora vamos lá. Uma observação. Leonardo Revellini, um certo homem com esse nome, ele escreveu algo muito interessante. Disse: homens inteligentes caminharam na Lua. Homens ousados caminharam no fundo do oceano. Mas homens sábios
caminhou com Deus. Achei até... Cara, eu anotei, cara, isso aqui. Me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção. Ó, homens inteligentes caminharam na lua, homens ousados caminharam no oceano, mas homens sábios caminham com Deus. Forte, né? É forte. Isso me chamou a atenção quando eu estava estudando, preparando esse ensinamento. Você está entendendo? Irmão, você olha para mim, eu não tenho nada. Não tenho nada. E ao mesmo tempo eu tenho tudo. Você tá entendendo? Eu não tenho nem casa para morar, eu não tenho, irmão. Eu moro dentro de uma casa de recuperação com uma esposa e uma filha. Eu não tenho casa própria. Eu não tenho um carro próprio. Porque você tem um carro próprio, você tem um carro quitado, né? Não é assim, né? E o carro só de passeio, o seu carro não, o seu carro é para fazer. O meu carro é usado. O meu carro não é de passeio, irmão. Meu carro é na obra. Meu carro só usa mais para obra. Qual é o passeio que eu tenho aqui? Qual é o passeio que eu tenho, Marcelo, aqui? Tá entendendo? Aí quando Deus toca no coração de alguém, abençoa eu, a pastora, a minha filha. Aí arruma um lazer de 2 dias. Tá entendendo? E é benção. A gente vai morrer alegre, irmão. Aí eu vou e aproveito. Manjado. Mas hoje eu não tenho. Essa disse, minha filha, esse final de semana, se você quiser até abençoar, pode abençoar, tá? Você aí, Deus tocar no seu coração. Vou preparar um lazer, um final de semana pra você, sua esposa, sua filha. Tá entendendo? Vai sexta-feira à noite, volta só no domingo. Né? Tudo pago. E aqui não tem nem um quintal que ela possa sair, ficar aqui fora, porque tem os alunos. Ela não fica aqui fora. Você tá entendendo? Então não tem essa condição de dizer assim, vamos passar um final de semana em tal canto. Né? Em tal canto. Mas Deus prepara. E também não estou preocupado com isso. Tá entendendo? Não estou preocupado com isso. O meu foco não é isso. Porque eu sei que Deus prepara tudo, Deus prepara as pessoas. Irmão, olha o que Deus fez aqui com o Enoque, Deus vai fazer comigo, com você, com nós, se nós se posicionar, se nós procurar andar com Deus. Só que nós vamos aprender algumas coisas aqui, eu quero trazer já aqui o primeiro tópico. O primeiro tópico que diz assim, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Que justamente a leitura foi em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Só que diante desse primeiro tópico, é uma pergunta. O que significa andar com Deus? Qual é esse significado? Andar com Deus. Irmão, como é que a gente vai andar com uma pessoa que a gente nunca viu? Hein? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Né? Vamos lá. Chega uma pessoa pro Léo. O Léo tá lá em São Paulo. Chega uma pessoa pro Léo e diz assim, Léo, tu tá na casa de recuperação lá em Braga, tá? Rapaz, aquele pastor lá não presta, aquele pastor lá isso, aquele pastor é aquilo, o cara nunca andou aqui. Aí o que o Léo poderia dizer para ele? Você já andou com o pastor Jusilã? Você já conviveu com o pastor Jusilã? Não. Então por que você está atacando tanto ele se você nunca nem andou com ele? Se você não conhece ele. Não, porque se passar por lá, diz assim, não, irmão. Quem passou muitas das vezes, como é que tá a vida dele hoje aqui? Tá bem? Não. Como é que ele tá? De mal a pior. Você tá entendendo? Então eu quero trazer essa reflexão mostrando como é que a gente vai falar de alguém que a gente não conhece. Precisamos andar com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. Só que olha só, o que significa andar com Deus? Andar com Deus é ter um relacionamento íntimo e constante com Ele.
um relacionamento íntimo e constante com Deus. Obedecer aos seus mandamentos. Jesus ele vai dizer numa certa passagem, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Você se lembra eu vou te dar um exemplo, você vai entender melhor. De Davi. Davi era para estar na guerra. E Davi não foi para a guerra. Davi mandou seus liderados. E Davi ficou em casa. E nisso de Davi ficar em casa, Davi não vigiou. Davi almoçou, foi tirar aquele cochilozinho, depois do almoço. Quando ele acorda, ele vai para a varanda se espreguiçar. Quando ele olha, ele vê o quê? Que era de costume. Eu sou do interior, e isso, antigamente, a gente tomava muito banho no quintal. Muitas das vezes eu colocava só um pano, outras não, e tomava banho no fundo do quintal. E quem tinha casa de sobrado, muitas das vezes, até por isso que muitas vezes colocava pano. Davi, quando olha lá no terraço do palácio, que já era uma estratégia, o palácio por ser acima de tudo, para poder dali eles ter um controle sobre o campo, tá? Sobre o campo, sobre a questão da plantação, tá entendendo? Então, quando ele olha, ele vê o quê? A mulher de um soldado dele tomando banho, que era mulher de Urias, Betseba, né? É Betseba? Era até amigo dele. Era soldado dele de confiança. Quando ele olha, irmão, aí ele se perde no olhar. Ele não vigia. Aí ele pergunta um dos criados, quem é aquela ali? É a mulher de Urias, teu soldado. Chama ela aqui. Aí a história vai dizer que ele se deita com ela. E ela volta para casa. Só que veja bem, irmão, Davi ele vai contar no Salmo, não é o Salmo 51, outro Salmo, que os ossos dele estavam ficando podres por ele esconder o pecado. Agora você imagina aí, irmão, a mulher ela fica grávida e diante disso Davi leva a vida como se fosse normal. Só que Deus usa um profeta, se não me engano, Natan, e manda ir lá. Aonde Davi está? E Natan, usado por Deus, disse: ó meu Senhor, um certo homem veio de viagem e foi se hospedar na casa do seu amigo. E ele recebeu esse amigo. E no quintal da casa dele tinha muitas ovelhas. Só que ele não quis matar uma das suas ovelhas. E o seu vizinho tinha uma ovelha, e essa ovelha ainda dormia com ele. E ele deixa de matar uma das suas ovelhas e vai pegar a única ovelha do seu vizinho. E mata e dá para o viajante. O que ele é digno? Davi, ele puxa a espada e diz assim: esse é digno de morte. Davi estava totalmente fora, irmão, da realidade, dos padrões. Sabe por quê? Porque o certo, primeiro, tinha que passar pela lei. A lei é que julga esse caso. Ele puxa a espada e ele já dá a sentença. Ele é digno de morte. Davi não pensa nem na lei. Só que Natan, um homem de coragem, um profeta de Deus, olha para ele e diz assim: esse homem é tu. Tu pegaste a mulher do teu amigo, soldado Urias, e se deitou com ela e ela está grávida. Ixi, chegou a me arrupar, ó. Aí a casa caiu para Davi. A casa caiu para Davi. Aí é onde ele vai para o Salmo 51. Se humilhar e se arrepender. Se humilhar e se arrepender. Só que é assim, ó. A criança nasce e ela morre. E a casa de Davi nunca mais foi a mesma.
Só que é onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? No Salmo 119. Que ele vai dizer no Salmo 105, se eu não me engano. Ele vai dizer assim, ó. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outrora, ele sentava no trono, a lei ficava aqui, ó. A palavra de Deus ficava aqui. E ela estando aqui, não resolve nada. Agora, quando se tirar daqui e colocar ela aqui, aí surge efeito. Aí Davi entendeu, não adianta nada a palavra aqui, se eu não colocar no coração para praticar. Não adianta nada essa palavra tá na estante e não tá aqui para praticar. Não adianta nada essa palavra estar debaixo do meu travesseiro e ela não tá aqui para eu praticar. Foi o que Davi entendeu. A palavra de Deus tem que estar no meu coração, porque ela estando no meu coração, eu não vou pecar. E ela sendo como lâmpada para os meus pés, vai iluminar meu caminho. Então isso é muito importante nós entendermos essas coisas. Que é justamente o que nós estamos falando aqui, obedecer aos mandamentos de Deus. Outra coisa também, buscar a sua presença em oração. Onde nós podemos buscar intimidade com Deus, irmão, é uma vida de oração. Porque nós somos ensinados que orar é conversar com Deus. Nós vamos ter um diálogo com Deus. Nós vamos ter uma conversa com Deus. Irmão, antes de eu conversar com qualquer pessoa, a primeira conversa que eu tenho todo dia é com Deus. Amém. Eu já acordo expondo diante do altar de Deus toda a minha ansiedade, todos os meus desejos, pedindo a Deus que prevaleça a vontade dele na minha vida, pedindo a Deus que abra o meu entendimento para mim entender o projeto dele, o plano dele na minha vida nesse lugar. Porque eu posso estar querendo fazer uma coisa e Deus está querendo outra, e eu batendo cabeça com Deus. E o ruim é isso. Quando nós colocamos algo no nosso coração, até para Deus interferir, fica difícil. Porque eu te dou um exemplo dentro da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Dois irmãos, Caim e Abel. Eles vão agora adorar a Deus, eles vão agora cultuar a Deus. E chegou a hora agora de ofertar. Só que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Não importa, não é o que a gente está levando para o altar. Importa é a intenção do coração. Porque a gente acha que botou no altar, Deus vai receber. E não vai. Porque o problema não está na oferta. O problema está na intenção. É como as regras daqui, né? O problema não está na televisão. O problema está na obediência. O problema não está nos 5 minutos do banho. O problema está na obediência. O problema não está no rastelo. O problema é estar sendo obediente fazendo. Aí o que acontece? Caim fica revoltado. Caim muda as feições. É tanto que Deus se revela para Caim e diz assim: por que mudaste o teu semblante? Aí Deus vai dizer assim para Caim: o pecado bate a porta, mas cabe tu dominar. O que ele quis dizer com isso? Porque Caim já tinha tentado, já estava com a intenção no coração, tá entendendo, de matar Abel. Isso, no pensamento. Agora vamos lá, irmão, olha só. Um abismo chama o outro. Qual o certo? Eu confessar e deixar, ou eu piorar mais ainda o pecado? Porque Caim, ele preferiu matar o irmão
do que aceitar a palavra de Deus. Muitas das vezes nós preferimos, irmão, viver no erro do que aceitar o aconselhamento, do que reconhecer que errou. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aquele que encobre não prosperará. Caim preferiu matar Abel, mas Deus chegou para ele e disse assim: ó, o pecado está batendo na porta, mas cabe tu dominar. Resistir. Ou seja, a questão do domínio próprio é aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que faz parte do fruto do Espírito, é um dos gomes do fruto. Domínio próprio. Irmão, nem tudo aquilo que a gente acha que a gente deve fazer, a gente não pode fazer, cara. Nem tudo aquilo que a gente acha que a gente deve fazer, a gente não pode fazer. Principalmente nós que entregamos, dizemos que entregamos nossa vida para Jesus. Se entregamos nossa vida para Jesus, e Ele é o Senhor da nossa vida, nós não podemos mais tomar decisões precipitadas, ou decisões que a gente acha que favorecem a nós, mas são decisões que nós tomamos que entristecem o Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com isso. Outra coisa também, além de buscar a sua presença em oração, é viver de acordo com a sua vontade. Agora, como é que nós vamos entender a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, participando dos ensinamentos. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus revela a sua vontade. Eu vou mostrar uma passagem para você aqui, ó, que é uma passagem que muitas das vezes eu leio aqui, Romanos capítulo 12. Eu acho muito interessante essa passagem. Romanos capítulo 12, ao versículo 1 e 2, que diz assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essas galinhas hoje estão uma benção, hein? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aí o versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é boa, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus. Ou seja, nós queremos que Deus entenda nós. Só que nós temos dificuldade de entender Deus. Esse é o grande problema. É por isso que tem muitas coisas na nossa vida que não dá certo. Porque hoje nós devemos satisfação a Deus, cara. Aliás, sempre devemos satisfação a Ele. Irmão, o ar que nós respiramos vem da onde? De Deus. O fôlego de vida, quem deu? Deus. Quem criou o corpo? Deus. Quem criou o céu, terra, mar e tudo que nela? Deus. E a gente que quer viver no mundo achando que nós somos dono dele. Por isso que nós bate cabeça. Por isso tem muitas coisas, Léo, que não dá certo. Porque a gente acha que a gente é dono do nosso nariz. Olha só, irmão. O cara é solteiro, a mulher é solteira. Os dois se casam. Se nós não entender o casamento, aí começa agora o homem espancar a mulher. Porque o homem se acha com todo direito na mulher, tá entendendo que quer bater. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E a mulher, ela não tem alguns direitos no casamento? E por que os direitos dela não voga? E Deus, ele fala isso. Para os maridos. Marido, amai as vossas esposas. Assim como Cristo amou a igreja e por ela se deu.
Será se o casado aqui se dá pela sua esposa? Se renuncia pela sua esposa? Deixa o ego, o orgulho, o machismo. Agora vamos lá ao lado da mulher. A palavra de Deus diz assim: mulher, honre o seu esposo. E o que é honrar? É respeitar. É se colocar na sua posição de mulher. Tá entendendo? Não é gritar, não é impor. Há uma hierarquia. Deus, marido, homem, esposa, mulher e filhos. Só que as coisas estão invertendo, os filhos estão aqui, ó. E Deus está lá embaixo. Por isso que o mundo está de cabeça para baixo, por isso que não está dando certo, Marcelo. E quando nós entendemos isso, e nós queremos implantar isso na nossa casa, aí onde entra aquela passagem que o Senhor pegou e disse assim: eu vim trazer espada, não paz. Porque agora eu quero colocar os princípios bíblicos, e agora, tá entendendo, eu arrumei confusão em casa. Que agora as coisas certas, agora as coisas direitas, agora as coisas com Deus. É igual a pessoa chegar aqui, numa casa evangélica dessa, numa casa dessa aqui, que há um trabalho para nós vivemos aqui os princípios bíblicos, aí chega um bagunceiro aqui querendo bagunçar. Aí chega um bagunceiro aqui quebrando regra. Aí chega um bagunceiro aqui que quer fazer do jeito que quer, tendo os princípios, tendo as regras. Aí você vai chamar atenção, vou chamar atenção, a pessoa acha ruim. Mas que está errado é ele. É ou não é, Alexandre? É a mesma coisa de hoje você chegar na sua casa e colocar ordem na sua casa. Isso é uma confusão. Não é mesmo? Mas quem manda é a mulher. Já falou, Alexandre já falou que na casa dele quem manda é a mulher. Cada um com o seu cada um. Mas esse negócio de organização, de regra, e principalmente com as coisas de Deus, irmão, vou dizer uma coisa, para quem não quer viver uma vida direita, é complicado. Tá entendendo? Porque assim, irmão, há uma diferença de eu viver, como foi falado aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, de eu viver entendendo o projeto, o plano, o propósito de Deus para a minha vida, e eu andar com Deus, onde eu chegar, é uma coisa. Agora, eu andar com Deus da minha maneira, também é outra coisa. Há uma diferença. Há duas maneiras de andar com Deus. Andar fazendo a vontade de Deus, eu andar querendo fazer a minha vontade. Só que eu vou me perder pelo caminho. Não vai conseguir chegar até o final com Deus. Aí você já viu um religioso, né, pastor? Religioso, hipócrita, fariseu, como a Bíblia apresenta. Disso aí, não, Alexandre? Ó, o que significa andar com Deus? Enoque não apenas acreditava em Deus, mas vivia em comunhão com Ele. Isso me chamou a atenção. Eu digo que acredito em Deus. Então por que eu não ando com Ele, só acredito nele? Eu ando com Deus, eu acredito em Deus, mas eu ando com o diabo. Irmão, se eu estou fazendo coisa errada, eu não estou andando com Deus, irmão. Quem é que faz, estimula e é um exemplo do que é errado? Quem é? Diabo. O diabo. Eu digo que eu acredito em Cristo, acredito na palavra. Eu acredito em tudo que é de Deus, só não ando com Deus. E aqui nós estamos vendo que Enoque não apenas acreditava em Deus, mas vivia em comunhão com Ele, andava com Ele.
Andar com Deus é ter uma comunhão diária. O que é comunhão diária? Não é só eu estar aqui no ensinamento e o resto do dia eu esqueci de Deus. Não é só eu para ir para a igreja de domingo à noite e os outros 7 dias esqueci de Deus. Não, é uma comunhão diária. Ou seja, eu levo Deus, Deus bora para o trabalho comigo. Aí, Deus, eu vou precisar resolver um negócio ali, vamos comigo. Você é amigo de Deus, né? Agora você imagina aí, você convidou Deus para andar com você, né? Ih, meu irmão, Já veio. estreitou. Agora estreitou. Olha no boteco. Aí, estreitou. Passou aquela mulher, tá comendo ela com os olhos, aí Deus dá só um cutucão e disse assim, ei, carnal, pô, me respeita, meu. Você me chamou pra me andar contigo, cadê o respeito por mim? Então peguei um cigarro. Tá vendo aí? Só um peguinha, já fora o restante. Chama Deus pra andar com você. Estreitou. Me estreita ou não estreita? Aí que tem que entrar o temor e tremor, né, pastor? É. Tem que respeitar, irmão. Tem que ter o respeito. Chamou. Pastor, posso dar um testemunho, pastor? Pode. Rápido Deixa eu e, ver. Rapidinho? rápido e Vai. objetivo. Vai rápido é objetivo. Eu tava vendendo os tapetes. Cadê o Eu tava microfone? vendendo os tapetes, pastor. Aí, naquela rua lá que eu falei pro senhor lá, que nós estávamos lá, pastor, como é que é das primas lá, lembra que eu falei pro senhor lá embaixo? Das primas de quem? As meninas lá de coisa. Entrei naquela rua pra vender os tapetes, aí eu pensei que era um bar normal, né? Mas era o bar das primas lá, né? Aí eu já tava lá dentro mesmo, né, meu? Olhei e já, pá! Né, meu? Deu um baque em mim, ó, pá de prima sentado, perninha cruzada, os caras do lado. Né? Aí eu já saí oferecendo, né? Com licença, com licença. Trabalho num álbum social, tava vendo os capítulos para sobreviver essa álbum social. Expliquei o trabalho nosso, né? Aí a menina quis, meu. Uma morena, cabelo cacheadão assim, né, meu? Tá com a roupa vermelha, já pensei logo uma pombagira. E na hora que ela compôs o tapete meu, pastor, ela ficou com 3 tapetes, pastor. Ela ficou com 3 tapetes, pá, fez um piques lá. Aí eu tava mostrando pra ela e ela tava mostrando todos Os albergues. os albergues, meu. Eu não tava me sentindo bem, meu. Eu, pô, caramba, conversar com ela e eu olhava assim, os albergues só tava tampando um negocinho, meu. Eu falei, posso falar algo pra você? Você não me leva a mão, não? Eu falei assim, você não dá pra dar uma tampadinha aí, não? Dá uma tampadinha pra mim, por favor, que o negócio tá meio ruim pro meu lado. Eu sou homem de Deus. Falei, ó, meu. Eu sou homem de Deus e o negócio pra mim tá ficando meio ruim aqui. Falei, desculpa. Aí ela pegou e arrumou a blusa. Aí tratei ela com educação, falou que já conhecia a palavra, falou que foi uma mulher que já foi pra igreja. Falei, Deus te ama, ainda até deu uma evangelizada nela. Falei de Deus pra ela mais ainda, né? E ela falou que conhecia, falou, não quero falar disso agora não, e tal, que me sinto mal e tal. Mas eu falei, Deus é contigo, meu. Deus pode transformar a tua vida, meu. E aí deu uma evangelizada nela, ela comprou os tapetes, eu peguei ela, fui embora. Mas ela estava meio, viu, ela? É estreito, né? Tava estreito. É estreito entrar Entrar nesses ambientes. Aí que o negócio tá meio caro. É estreito. Então, olha só. Quem anda com Deus se distancia do mundo. Amém. Quem anda com Deus, cada vez mais fica mais distante do mundo. Nós temos que entender, irmão, tá num ambiente desse, tá dentro de uma igreja, pega uma Bíblia para ler, tira um momento de jejum, ou alguns minutos ali de oração. Tudo isso faz parte da vida de um cristão. Mas o segredo não está aí, irmão. O segredo está em andar com Deus. Esse é o segredo, andar com Deus. Se você anda com Deus, irmão, tá entendendo? Você não vai se embaraçar no trabalho, em casa, no colégio, na rua.
Porque você vai respeitar Deus, irmão. Deus merece nosso respeito. É fácil, pastor, tudo isso? Claro que não. Claro que não. Se fosse fácil, Jesus não precisava ter saído do seu trono e ter vindo para a terra. Porque estava o quê? Estavam todos os seus filhos o quê? Perdidos. 400 anos sem profecia, sem a palavra de Deus, palavra que veio de novo depois de João Batista, que se tornou também o último profeta. Se fosse fácil, nós não estávamos aqui, irmão. Só que nós temos que entender que não é só ler Bíblia, só jejuar e só orar. E só ir para a igreja. Porque Enoque, naquela geração, que foi uma geração que chegou às narinas de Deus, a podridão. Mas Deus olha e vê uma pessoa que estava querendo andar com ele, e esse hoje, nessa geração, pode ser eu e você. Só depende de nós, irmão. Quem anda com Deus se distancia do mundo. Quem anda com Deus não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem pode ler aí, encontrar Salmo 1, por favor? Salmo 1, do versículo 1 em diante. Vocês têm que dar concordância, eu preciso da ajuda de vocês, rapidinho. Se encontrou, tem que ler, irmão, quem encontrar primeiro. Ajuda eu, as horas não esperam, não. Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, e nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Pode ler o Salmo 1. Olha, a minha é diferente. Já li, mas a minha tradução é diferente. Você já leu ele todinho aí? Não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Qual o significado dessa palavra ímpio? Eles que não estão na presença de Deus. Isso. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Ímpios são aquelas pessoas que praticam o mal. Irmão, dentro da igreja está cheio de gente mal? Tá. Tem bastante. Tem bastante, viu? Então, olha só, ímpio é aquele que pratica a maldade. Tá? Então, ímpio. Quando ele fala aqui, ele deixa bem claro, não se tornar os escarnecedores, nem seguir conselho dos maus, dos ímpios. E nem se assentar aos escarnecedores, nem seguir conselho, tá entendendo? Também dos ímpios. Ou seja, muitas das vezes, irmão, nós se deparamos com pessoas que achamos que isso aqui é de Deus e não é. Te dá um conselho pro mal. Você tá com problema? Faz isso, irmão. Ah, meu, se eu fosse eu, tá entendendo? É um ímpio um cara desse. Ele tá te induzindo a você praticar o mal. Agora aquele que chega e diz, irmão, fica em paz, perdoa, cara. Ah, não, irmão. Então, o evangelho tá fazendo o quê em você? Nada. Você vai pagar o mal com o mal? Perdoa o cara, vai lá dar um abraço. Põe esse capeta por terra, irmão. Os humilhados serão exaltados. Vai lá dar um abraço, vai lá, meu irmão. Ah, mas se o cara, meu irmão, você foi lá, se não quer, e o problema com ele, Deus.
importante que seu coração vai ficar limpo. Aí já tem outra, irmão, cara, é isso mesmo, não vai não, pô, não sei o quê. Você tá entendendo? Isso tudo dentro da casa de Deus. Isso tudo dentro da casa de Deus. Só que aí nós estamos aqui aprendendo para não viver mais assim. Para nós fazer a diferença. Porque se nós estiver aqui, irmão, e não fazer a diferença, o evangelho ainda não entrou em nós. Não entrou em nós. Essa é a verdade. Quem anda com Deus não participa de fofoca. Quem anda com Deus não fica falando mal dos irmãos. Quem anda com Deus não fica em sites de pornografia. E hoje em dia, irmão, para quem tem celular, tu é doido, meu. Você tá aqui, irmão, buscando um estudo, uma coisa, quando é fé. Isso, cara. Eu moro próximo de você, olha a mentira do cão, irmão. Eu moro próximo de você. Aí eu tô assim, ó, tô sozinho hoje. Mano. Hein? Mas assim, Aí você sozinho no quarto. certo. Aí você não descansa lá do trabalho. Eu vou ver quem é essa bruxa aqui. Eu vou ver quem é essa pomba gira. Aí quando é fé, tá embaraçado. Já tá enroscado. Tá enroscado. Então quem anda com Deus, irmão, se guarda da pornografia. Né? E hoje tá mais light, né? No meu tempo, antigamente, era revista, né? Revista pornô. Aquelas Playboy. 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 Hoje não, filho. Hoje o celular tá aqui, tá. Mas isso não nos pertence mais, irmão. Isso é verdade. Tá bom? Vamos aqui. Vocês entenderam o primeiro tópico, irmão? Deu para entender? Para nós ir para o segundo? Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Aprendemos algumas coisas aqui. Segundo tópico. Não se viu mais. Você pode colocar só isso aí, ó. Não se viu mais. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Não se viu mais. O que isso vai significar? Não se viu mais. Simboliza a nova vida em Cristo. Ó, simboliza a nova vida em Cristo. Quando andamos com Deus, deixamos para trás a velha natureza. Se lembra o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Leia, Alexandre, para nós ver, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aí, meu filho. Não se viu mais. Isso me chamou muita atenção quando eu estava estudando. Não se viu mais. 2 Coríntios, capítulo 5, só o versículo 17. Bom dia a todos, bom dia da live. Amém. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aí. Amém. Quando andamos com Deus, deixamos para trás a velha natureza. Ou seja, sabe aqueles amigozinhos de bebedeira? Não vê mais nós. Por quê? Porque nós não precisamos mais estar ali. Sabe aquela biqueira que sempre a gente ia lá e tal, comprar, sabe? Não vê mais nós. Quando é na porta de casa, quando é na casa. Quando tem a biqueira na porta de casa, né? Mas não te vê mais comprando. Aí tem isso também. Pode te ver passando. Não te vê mais comprando. Tem isso também. Tá entendendo? Sabe aquele puteirozinho que ia lá final de semana, quando pegava o dinheiro? Tá entendendo? Aí o fulano vai vir hoje. Hoje é o dia dele vir deixar o dinheiro aqui. Tá entendendo? Vale. Não se vê mais. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então, olha só. Não se viu mais. Os donos do boteco, né? O dono do boteco, tá entendendo? Rapaz, esse mês
esse mês eu tenho que fechar o aluguel aqui, e eu falando aí, gastar Vai aqui gastar aí R$1.000 na maquininha. aí, na maquininha, Olha, você tá entendendo? Só que esse segundo tópico não se viu mais. A velha natureza desaparece quando Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então, se Cristo ocupar o primeiro lugar na nossa vida, o mundo não vai mais nos ver comprando droga, comprando bebida, fumando, mentindo, enganando, matando, furtando, roubando. Tá entendendo? Não vai mais, não vai mais. É isso que nós precisamos conscientizar. Que essas pessoas não precisam mais ver a gente praticando o pecado. Elas têm que ver agora nós andando com Cristo, seu Adilson. Isso que é o mais importante. O verdadeiro cristão não busca reconhecimento humano, mas o verdadeiro cristão, ele glorifica a Deus na sua vida. Nós precisamos entender que quando andamos com Deus, nossa vida reflete mais dele e menos de nós. Sabe aquelas pessoas que chegam e querem você dar atenção? Tira toda a glória de Deus, irmão. Se ele tem alguma coisa, ele já não tem mais. Porque a glória é para Deus. É você chegar nos cantos e Deus brilhar através de você. Não precisa você dizer quem é, quem fez, quem deixou de fazer. Tá entendendo? As próprias pessoas vão olhar quem está em você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Só que é isso que nós temos que entender nesse segundo tópico. Que as pessoas não precisam mais ver a gente fazendo o que a gente fazia antes. Porque aqueles que andam com Deus, irmão, agora glorifica a Deus. Deu uma passagemzinha aqui curta nesse segundo tópico, mas deu para entender, não deu? amém. Vamos para o terceiro e último. Enoque não experimentou a morte física. Enoque não experimentou a morte física. Leonardo, você relê aí de novo aí, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Mas antes de você ler, eu quero pedir o Marcelo para deixar preparado aí, Marcelo. Que aí nós vamos encerrar em 3 versículos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, Do versículo 15 ao 17. Pronto, aí você vai ler isso aí. Ó, o Ira vai ler aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Do versículo 51 ao 52. Tá? E eu vou pedir ao Rodrigo para ler aí, João é o Evangelho, capítulo 14, do 1 ao 3. O Léo leu alguma passagem hoje? Leu? Já leu, né? Então fica do jeito que tá. João é o Evangelho, tá, Rodrigo? Capítulo 14, do 1 ao 3. Enoque não experimentou a morte física. Pode ler aí, Leonardo, por favor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha só, quando fala aí que Enoque não foi trasladado, fala aí que Enoque não passou pela morte física. Tá? Não passou. Enoque representa aqui, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, ele representa aqueles que serão arrebatados. Que serão arrebatados. Não vai passar pela morte. Tá? Não vai passar pela morte. Pode ser eu, pode ser você. Só Deus sabe quando, como, quem. Que aí é um mistério. Encontrou, Marcelo? Aí o Marcelo vai ler. eu não encontrei com essa referência. Olha isso aqui. É, porque você está no segundo, é primeiro. Não, primeiro, não. Primeiro Tessalonicenses, 4, capítulo 4. Estou aqui, capítulo 4. 2, né, pastor? Capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Amém. Pode ler. Diz assim a palavra de Deus. Só botar aqui. Peixe. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 52. Eis que digo-vos o mistério, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. João capítulo 14, do 1 ao 3, seu Rodrigo. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo-ei teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e nos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais-vos também. Amém. Obrigado. Glória. Quem anda com Deus vence a morte e vive para sempre. Amém. Nesse último versículo que o irmão leu, em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou voltar. Tipo assim, para buscar aqueles que esperam por mim, para levar para onde eu estou, para viver para sempre comigo. Então a vontade de Jesus, irmão, não é que nós ficamos neste mundo. Agora você imagine só, Marcelo, aqui para todos nós, você da live, a luta, o sofrimento, os problemas, tá entendendo, que a gente enfrenta para honrar a Deus. Agora você imagine, Jesus está dizendo aqui, ó, eu fui para a casa do Pai para preparar o teu lugar lá. Agora você imagine, irmão, para essas pessoas que acreditam nisso, confia nessa palavra, luta para fazer a vontade de Deus aqui. Imagine como é que vai viver na casa do Pai, cara. Vai valer a pena. Vai valer a pena renunciar ao eu, o orgulho, a soberba, o pecado. Porque nós não podemos viver, irmão, com a mente nesse presente século. Nós temos que viver com a mente, irmão, nas promessas de Deus. Isso é que vai nos fortalecer, Leonardo. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nas promessas. Foi lido 3 passagens bíblicas aqui nesse terceiro tópico, 4, com Hebreus capítulo 1, versículo 5. Repleto de promessas. Nós não podemos comparar a luta que nós passamos agora, irmão, com as bênçãos que tem preparado para nós no céu. E olha só, irmão, quem é que vem buscar? Próprio Jesus, tem o prazer de vir buscar, cara. Sair do trono dele para ele. Isso, olha que honra. Olha que honra. E muitas igrejas já estão dizendo que ele ainda está em pé, né, pastor? Isso aí é uma... Não sei se eu posso dizer assim, uma metáfora, figura de linguagem, sei lá. Né? Mas, assim, na verdade, como ele mesmo diz, né? Que o Pai é que vai dar ordem, né, dele vir. O mais importante, irmão, é nós reconhecermos
com quem nós estamos andando ou com quem nós queremos andar. Enoque andou com Deus, Enoque achou graça diante de Deus, foi tanto que Deus levou Enoque para si. Agora, deixa eu dar o meu parecer aqui, minha conclusão. Deus se agrada das pessoas que escolhem andar com Ele. Sair da vontade de Deus não é chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que andam com Deus sempre chegam ao seu destino. Entenda, se deixar de andar com Deus, vai chegar a lugar nenhum. Mas se andar com Deus, tem um destino certo. Que nós possamos pegar o exemplo desse homem aqui chamado Enoque. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos nós, tá bom? E nós vamos fazer uma oração de agradecimento para a glória de Deus. Vou pedir aqui o Léo fazer essa oração. Agradecendo aí, Léo, por favor. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Deus. Verdade, Pai. Glória a Deus. Abençoa, Pai. Glória a Deus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, está terminado, encerrado, para a glória de Deus.